A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os guardiões da semente da palavra da Seara Infantil. Nós estamos hoje, segunda-feira, 20 de maio de 2024. Estamos aqui para mais um momento de devocional, onde nós vamos estar meditando na palavra de Deus em João, capítulo 11, no versículo 39. João, capítulo 11, versículo 39, vai ser a nossa meditação de hoje, do nosso devocional. Então, diz assim a palavra de Deus. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, aqui, dentro desse contexto, nós podemos ver um momento muito difícil que uma família estava passando, que era o momento do luto. Duas irmãs que provavelmente não tinham pai nem mãe, pelo que a gente vê aqui na história bíblica, no capítulo 11 de João. Marta e Maria moravam com seu irmão Lázaro. E Jesus era muito amigo deles. Sempre quando Jesus passava ali em Betânia, Jesus ficava hospedado na casa de Marta e Maria. E o que acontece aqui? Jesus, ele não estava na cidade de Betânia no período em que Lázaro estava doente. Jesus estava a alguns quilômetros dali. Lázaro muito doente, as irmãs preocupadas com a doença do irmão, porque perceberam ali que o irmão estava quase morrendo. Elas, na fé que elas tinham que Jesus cura, que Jesus liberta, elas então enviam um amigo da família para ir até onde Jesus está e para falar com ele. Vai lá para Betânia, seu amigo Lázaro está doente, ele está quase morrendo. Então, essa mulher, essa família aqui, Marta e Maria, estavam simplesmente desesperadas. E elas sabiam que o único que podia ajudá-las era Jesus. E elas então enviam um mensageiro, um amigo, para ir comunicar a Jesus que ele estava doente. Então, Jesus, quando recebe essa notícia, Jesus não sai imediatamente ao encontro das irmãs, ao encontro do amigo que estava enfermo. Será que Jesus, ele não se preocupava com os amigos? Por que será? Você já parou para pensar? Por que será que Jesus não foi imediatamente? Nós vimos aqui que quando esse moço chega, e ele fala, quando esse mensageiro chega, e ele fala com Jesus, o seu amigo, ele está doente. Você precisa ir lá, as suas amigas estão precisando de você. Então, Jesus, ele recebe aquela notícia e ele fala assim, no versículo 4, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. E o versículo 5 fala assim, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, Maria, e a Lázaro. Então, ele ainda demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Ele demorou 2 dias. Ele podia ter saído imediatamente. Mas Jesus tinha um propósito. Deus sempre tem um propósito quando nós pensamos que ele demora.
Deus sempre tem um propósito. Quando a gente pensa que ele está em silêncio, que ele não vai responder, ele tem um propósito. Então, Jesus tinha esse propósito. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. 2 dias depois, Jesus chega, Jesus vai para lá. Aqui na Bíblia não fala quanto tempo esse mensageiro levou para chegar até onde Jesus estava. Mas fala que Jesus demorou 2 dias. E lá no versículo que nós lemos, no versículo 39, Marta, ela fala para Jesus, quando Jesus manda abrir o túmulo, Marta fala assim, Senhor, ele já está morto há 4 dias. 4 dias. Então houve um tempo. A gente não sabe se imediatamente quando aquele mensageiro foi até Jesus, quando ele saiu de casa e foi viajar até Jesus, a gente não sabe se nesse período Lázaro já tinha morrido. Mas Jesus sabia. Jesus fala aqui, ó, ele adormeceu. Ele já morreu. Ah, mas se ele morreu, então o que você vai fazer lá agora? Você tinha que ir enquanto ele está vivo. Mas Jesus fala, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E aí 2 dias depois, no tempo certo, Jesus chega. E quando Jesus vê o sofrimento daquelas irmãs em luto, que já tinha 4 dias que o irmão tinha sido sepultado, Jesus chora. Jesus chora porque ele se compadece da dor, do luto daquelas irmãs. Jesus sempre se compadece pelas nossas dores. E ali, Jesus então fala, vamos onde ele foi sepultado. Eles foram até onde Lázaro foi sepultado, nos dias de hoje, né? Foram até o cemitério e chega lá, Jesus fala assim, abre o túmulo. E todo mundo fica espantado. Mas ele vai querer ver esse morto depois de 4 dias? Já tá fedendo, já tá desintegrando o corpo, né? A pele, sei lá, os líquidos já estão ali, os vermes já estão ali. Mas Jesus fala, tira a pedra. E ela fala, cheira mal. E ele fala no versículo 40, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? No versículo 24, ele fala para Marta, a mesma Marta que falou para ele, Jesus, já cheira mal, já tem 4 dias. Jesus fala para ela lá no versículo 24, Jesus já tinha declarado para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá. Jesus fala no versículo 23, seu irmão vai ressurgir. Marta entendeu que o irmão dela ia ressurgir lá no último dia, né? Quando Jesus voltar, que os mortos ressuscitarão. Então Marta fala, não, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim ainda que morra viverá. Então Lázaro, ele cria em Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias, que Jesus era o único Salvador. E ali, Jesus, para a glória de Deus, Jesus chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. E sai vivo. Não tá mais cheirando mal. Não tá mais com cheiro de morte. Agora ele tem um cheiro de vida e de uma vida nova. E todos ali glorificam a Jesus. Todos glorificam a Jesus. Porém, alguns, no versículo 46, alguns foram correndo contar para os fariseus o que Jesus tinha feito. Mas eles não foram contar de forma que fosse dar glória a Deus. Eles foram contar uma fofoca. Ó, o cara lá, ele ressuscitou um morto, ele tá ficando famoso, nós temos que fazer alguma coisa. Então, aqui a gente vê
nesse texto aqui de João capítulo 11, versículos do 1 até o 46, a ressurreição de Lázaro. A gente vê aqui um processo de dor, um processo de luto, a confiança em Jesus, de que só Jesus pode, a dor de Jesus de ver ali o sofrimento dos seus amigos, Jesus trazendo a resolução para aquele sofrimento. No versículo 45, muitos, pois, entre os judeus, vendo que Jesus fez, creram nele. Muitos crendo em Jesus, glorificando a Jesus pelo que ele é, Filho de Deus. E muitos que não acreditaram, que viram aquilo, sei lá, como uma mágica e acharam que Jesus estava fazendo sucesso demais e que Jesus não podia continuar. Então, a gente tem tudo isso no nosso dia a dia. Nós temos tribulações, nós temos tristeza, nós temos luto. E nós temos Jesus. Nós temos Jesus. E nós temos Jesus, um amigo. Ele aqui fala que ele era amigo de Marta, Maria e Lázaro. E ainda o mensageiro, quando chega para Jesus, para dar a notícia de que o seu amigo Lázaro estava doente, olha o que esse mensageiro fala no versículo 3. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esse mensageiro aqui é um intercessor. Todos nós precisamos de intercessores. Nós não estamos sozinhos. Muitas vezes nos sentimos sozinhos. Mas no Salmo 118, versículo 7, Deus fala assim, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Interessante que o Salmo 118 é exatamente o meio da Bíblia. E isso traz para mim que no meio de qualquer situação que eu passar na minha vida, Jesus está comigo. E trazendo para o Ministério Infantil, trazendo para a Seara Infantil, nós, enquanto guardiões da semente da Palavra de Deus na Seara Infantil, quantas lutas e quantos lutos nós passamos, não é verdade? Certa vez, há uns 30 e poucos anos atrás, quando eu entendi o meu chamado para o Ministério Infantil, quando Deus falou comigo para eu largar tudo, largar meu trabalho secular e me dedicar de modo integral no ministério, como obreira na Seara Infantil, eu fui compartilhar com uma grande amiga minha, Marisete, esposa do pastor Cornélio, o que Deus tinha colocado no meu coração. Que era para eu largar o meu emprego secular, que era para eu dedicar em tempo exclusivo para a Seara Infantil. Ela colocou a mão no meu ombro e falou comigo assim, Fia é um jeito carinhoso que nós temos de tratar as pessoas que a gente ama aqui. Fia, você está pisando num terreno minado. Eu nunca esqueci disso, Zete, que você me disse. O que é um terreno minado? Um terreno minado é aquele terreno que é cheio de bombas escondidas. Na guerra, os inimigos colocam bombas enterradas para quando os soldados do outro lado pisarem naquele terreno, eles correrem o risco de pisar numa bomba e a bomba explodir e eles serem mortos. Esse é um terreno minado. Um terreno cheio de bombas que pode explodir a qualquer momento. Ao menor vacilo, à menor falta de atenção, esse terreno pode trazer uma armadilha para você de uma bomba que pode explodir. E ela disse isso para mim. Você está pisando num terreno minado. O diabo
Satanás, o enganador, ele não quer que as crianças conheçam a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nesse mundo, infelizmente, existem muitas pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam que Ele é o Criador, não acreditam que Ele é o Salvador, não acreditam que Ele é o Deus Todo-Poderoso que vela por nós, que nos ama. Não acredita que nós somos pecadores, que nós não merecemos esse amor. Não acredita em Jesus Cristo, seu Filho, que foi enviado para morrer no nosso lugar. Não acredita que nós precisamos de salvação e não busca a Deus. Então, tem essas bombas todas aí no terreno da seara infantil. Essas bombas todas para estourar, para tirar as crianças da palavra de Deus. A gente vê na história bíblica, desde lá de Gênesis, do começo, o diabo tentando matar as crianças, acabar com as crianças, e hoje não é diferente. Ele usa de várias estratégias para matar as crianças, para destruir a mente das crianças, para não deixar que as crianças conheçam a palavra de Deus. Essa é a palavra verdadeira. Essa é a palavra verdadeira. Essa é a semente que nós devemos plantar no coração das crianças. É aqui que está a verdade. É aqui que está a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós, enquanto guardiões da semente da palavra de Deus, enquanto nós estamos lançando essa semente, nós estamos pisando em vários tipos de terreno. E a qualquer momento pode explodir uma bomba e querer destruir o que nós estamos plantando e querer destruir até nós mesmos. Entende? Entende as lutas que você passa? As lutas que a gente passa enquanto a gente semeia? Eu tenho uma experiência de semeadora, propriamente dita. O meu pai, ele plantava no quintal, sempre na época das chuvas, ele plantava no quintal milho, feijão, quiabo, abóbora. E quantas vezes eu vi, presenciei o meu pai limpando o quintal, limpando o terreno, abrindo buraquinho, jogando a semente, passando o pé, dando uma fofadinha na terra. E quantas vezes eu fiz isso também. Eu ia para lá, pro quintal, já grandinha, e fazia isso com meu pai. E quantas vezes eu já pisei em espinhos. E aquele espinho que eu pisei me fez parar. Quantas vezes a gente pisa em espinhos e para de plantar? Quantas vezes você está plantando e uma bomba explode e te desanima? Essa bomba pode ser uma palavra de desânimo. Pode ser uma luta que você está vivenciando na sua casa. Pode ser um filho doente. Pode ser tanta coisa, tanta arma que o inimigo usa para nos impedir de levar a palavra para as crianças. Para tirar de nós o desejo de continuar plantando, de continuar semeando e matar, destruir aquilo que já foi plantado também. Aí nesse período que a gente passa por essas lutas, a gente passa por um luto. Porque você lança a semente, eu tenho experiências de levar a palavra para crianças, para famílias, para crianças, e enquanto crianças estão ali servindo a Deus, buscando a Deus, aí quando entra na adolescência, quando entra na juventude, sai, vai curtir a vida e hoje está aí sofrendo no mundo. Dá uma tristeza. Eu tenho alguns filhos espirituais que eu oro por eles, que são meus filhos espirituais desde a infância, e hoje já estão adultos. Porque na juventude, na adolescência,
amaram mais os prazeres do mundo, aí eu vejo que Satanás jogou uma bomba de prazeres do mundo que estourou, que explodiu, que acabou com aquele desejo de servir a Deus, de andar com Deus. Isso traz uma tristeza tão grande. Mas eu me vejo como esse mensageiro aqui que foi até Jesus falar com ele. Está enfermo aquele a quem você ama. Eu me vejo como esse mensageiro intercedendo por esses meus filhos espirituais. Intercedendo por aqueles pelos professores, pelos auxiliares, pelos pais que diariamente mandam mensagem para mim: Tia Áurea, ora pelo meu filho, ora por fulano, ora pelo filho de cicrano. Então a gente é essa pessoa aqui, ó, esse mensageiro, esse intercessor que leva para Jesus a necessidade espiritual, física e material também dos nossos amigos, dos nossos filhos, das crianças que Jesus tem colocado nos nossos caminhos. E interessante que quando Jesus chega, Lázaro já está morto há 4 dias. Jesus chegou tarde demais? Ontem, o pregador, a pessoa que trouxe a mensagem na igreja ontem à noite, no culto, o presbítero Alex, ele estava falando sobre morte, sobre a questão da gente estar preparado ou não para encontrar com Jesus. E ele deu vários testemunhos, e um dos testemunhos que ele deu foi que de Gideões. Gideões são aquele grupo de pessoas que saem nos hospitais, nas escolas, nos hotéis, distribuindo aquele Novo Testamento, aquela Bíbliazinha cinza. E então um grupo de Gideões chegaram no corredor, chegaram no hospital, e eles pegaram ali uma sala grande, enorme, que tinha 3 corredores de camas com pessoas muito doentes. Então, cada um deles pegou um corredor para ir distribuindo o Novo Testamento e trazendo uma palavra para cada pessoa. Um desses Gideões, ele viu que lá no fundo começou um tumulto de enfermeiros correndo, aquela cortina do biombo sendo puxada e os médicos correndo para ali. E ele ficou agoniado: será o que está acontecendo? Aquele paciente está passando muito mal e tudo. E aí ele continuou distribuindo ali o Novo Testamento. Quando ele chegou lá, nesse lugar que estava esse tumulto, quando ele puxa a cortina para entregar o Novo Testamento, não me lembro se foi um médico ou um enfermeiro, disse para ele: você chegou tarde demais. Você chegou tarde demais. Ou seja, não deu tempo para aquela pessoa receber a palavra de Deus. Aquela pessoa partiu ali, a gente não sabe em que situação. Ele chegou tarde demais. Imagina o coração desse homem. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança, não é verdade? Jesus é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Aquele que crê em mim, João 11:25, ainda que morra, viverá. Jesus é a vida, e é essa vida que nós precisamos levar para as crianças. É essa vida que nós precisamos ministrar no coração dos guardiões, dos professores, dos auxiliares, dos líderes de criança, para que não desistam. Eu estou aqui para dizer para você: não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se você está vendo, sentindo que o seu ministério infantil, seu ministério com as crianças está morrendo de alguma forma, Jesus é a vida. Ore e clame. Ore e clame. Jesus pode trazer novamente a vida para o seu ministério, para a criança, para a família, para a criança que você está
ministrando, que você está plantando a semente. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. É a expressão que a gente usa, que a gente vê aí nesse mundão. Mas para muitos pode ser tarde demais. Para muitas crianças pode ser tarde demais. Nós estamos agora vivenciando um momento tão difícil em um dos estados do nosso país, lá no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas morreram, quantas crianças estão sendo encontradas, quantos bebês, quantas crianças, quantas pessoas estão sendo encontradas mortas porque não tiveram tempo de serem salvas, não tiveram tempo de correr, de serem socorridas e morreram. Talvez muitas delas morreram sem conhecer a palavra de Deus, morreram sem crer nessa palavra, crer em Jesus como seu Salvador. Para eles foi tarde. Para eles foi tarde. E nós não podemos deixar o tempo passar sem anunciar essa palavra. Muitos já estão cheirando mal, já estão aí com cheiro de morte. Muitas crianças com cheiro de morte. Vivendo aí nas drogas, vivendo nas ruas, vivendo em situações tão difíceis na casa, sendo violentadas, sofrendo abusos de toda forma. Quantas crianças já cheiram mal e precisam de socorro. E nós, no conforto da nossa casa, nós nem lembramos de sermos mensageiros, de orarmos, de intercedermos por essas crianças. Se você não pode ir socorrer fisicamente essas crianças, socorra espiritualmente. Ore por essas crianças. Ore por aqueles que levam a palavra de Deus. Nós que somos mensageiros da palavra de Deus, nós precisamos tanto de oração. Porque, como disse a minha amiga Marisete, nós estamos pisando em um terreno minado, um terreno que a qualquer momento pode explodir uma bomba. E pode nos desanimar e pode matar aquela sementinha que nós plantamos. Então nós precisamos ser cobertos de oração pela nossa liderança, pelos pais. Você, enquanto pai, enquanto mãe, você já orou, já intercedeu pelos professores e pelos auxiliares que cuidam, que levam a palavra de Deus para os seus filhos lá na escola dominical, no culto infantil, na igreja, na rua. Você já parou para entrar, para orar? Você já entrou no trono da graça de Deus para interceder por esses mensageiros da palavra de Deus que levam a palavra de Deus para os seus filhos, para suas crianças? Guarda aí esse versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. As irmãs de Lázaro precisaram de um mensageiro, de um intercessor, de alguém que fosse até Jesus levar notícia que o irmão estava quase morrendo. E essa pessoa tão amiga, tão querida dessa família não mediu esforços para chegar o mais rápido possível na presença de Jesus e dizer para ele: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então você que é papai, que é mamãe, não meça esforço para orar pelos professores, pelos auxiliares, pelos líderes que têm levado a palavra de Deus para os seus filhos. Tenha consciência que os seus filhos, quando eles são ali conduzidos a uma sala separada dos adultos, eles não estão indo para uma salinha, ouvir uma historinha, cantar uma musiquinha, colorir uma folhinha e passar o tempo enquanto você está lá ouvindo a palavra de Deus. Eles não estão lá para isso. Eles estão lá para ouvir a palavra de Deus. Então ore, interceda pelos professores, pelos auxiliares, pelos líderes das crianças,
para que Deus os fortaleça, para que Deus os livre de pisar numa bomba e explodir, trazer desânimo, trazer desencorajamento. Às vezes nós, enquanto pais, somos a própria bomba, sabia? É triste isso, mas é uma realidade. Quantas vezes que ao invés da gente apoiar o líder do Ministério Infantil, o professor do Ministério Infantil, a gente critica, a gente fala mal. A gente não disciplina os nossos filhos. A gente não ensina os nossos filhos a respeitar essas pessoas que estão ali na frente. Ontem, na escola dominical, uma professora teve uma experiência. Ela veio me contar que uma criança na sala, uma criança de acho que uns 5, 6 anos, não me lembro a idade dela. Essa criança ficou só deitada no chão, só, não vou fazer nada, não quero saber de nada, não quero ouvir história, não quero ouvir nada, eu não quero nada, não vou fazer nada. E a professora tentou de tudo, com todo amor, porque ela é muito carinhosa. Ela é muito carinhosa, essa professora. E ela tentou de tudo para trazer essa criança para participar das atividades que ela estava desenvolvendo na classe com as crianças, na escola dominical. E a criança não queria saber de nada. E a gente sabe que quando a gente está numa classe de crianças pequenas, muitas vezes elas são imitadoras. Então, uma vê uma fazendo uma coisa e as outras vão fazer igual. Ah, ela não tá fazendo, eu também vou fazer. Então, essa professora não teve outra alternativa. Ela teve que ir, falou pra criança, olha, já que você não quer participar de nada, então eu vou chamar sua mamãe ou seu papai e vou falar pra eles, né? Talvez você quer ficar com o papai e com a mamãe? Não, eu não quero saber de nada. Então, a professora chamou a mamãe e conversou com a mamãe. Vê se você consegue conversar com ela e tal, pra ela participar das atividades. Então, a mamãe falou pra aquela criança, olha, ou você participa das atividades que a tia tá fazendo, ou você vai ficar na igreja com seu pai. Você vai, porque essa mãe também é professora, ela também estava dando aula. Então, você vai ficar lá na sala dos adultos com seu pai. E quando chegar lá em casa, a gente vai conversar. Então, a menininha prontamente respondeu, não, eu vou ficar com a tia. Você vai fazer as atividades? Vou. E a menina, então, volta para a sala e participa tranquilamente, com a maior boa vontade, na sala. Então, a gente vê aqui uma criança que está acostumada a ser disciplinada. Porque a criança precisa ser disciplinada diariamente. Porque se essa mãe chega e pega essa criança, não tem problema não, deixa ela lá. Ela, enquanto professora, ela podia falar assim, não, deixa ela lá na minha sala comigo. Ela é assim mesmo. Deixa ela lá com o pai dela. Não, ela disciplinou a menina, ela chamou a menina para a realidade. Olha, nós estamos na igreja, hoje agora é o horário da escola dominical, cada pessoa está na sua classe de acordo com a sua idade, essa é a sua classe, você sabe disso, você precisa estar lá. Se você preferir não estar lá, você vai ficar com seu pai, mas lá em casa nós vamos conversar. Ou seja, lá em casa vai ter disciplina. Então, a mãe não deixou aquela criança entregue a si mesma. E isso é importante a gente fazer. Essa parceria nossa de professor, de líder com os pais é muito importante. É importante a gente ter essa compreensão, essa valorização, esse apoio dos pais. Esse mensageiro aqui que foi levar a palavra, aliás, que foi levar o recado das irmãs para Jesus, ele foi um intercessor. Ele foi um intercessor e ele volta com Jesus para lá, para Betânia, para a cidade. E ele chega lá, ele vê Jesus respondendo. Nesse caso aqui, Jesus trouxe de volta o seu amigo. Já cheira mal. Eu tive uma experiência assim, parecida. Quando a minha filha tinha 23 anos de idade, tinha um filho, já era casada, tinha um filho de 2 anos,
e estava grávida do segundo filho. Então, a minha filha, ela sofre um aneurisma que agravou para AVC, entrou com morte cerebral. E ela ficou 3 dias no CTI, ligada em aparelhos, para eles tentarem salvar o bebê. E eles estavam esperando, o bebê não tinha ainda 6 meses completo, eles estavam esperando, faltava poucos dias para completar os 6 meses, eles estavam esperando que o pulmão do bebê fechasse a qualquer momento, para que o bebê tivesse maturidade já, né, física, para fazer um parto cesariano e salvar o bebê. E eles declararam o tempo todo, olha, a sua filha já tem morte cerebral, ela não volta mais, mas o bebê tem chance de sobreviver. E 3 dias depois, o corpo dela entrou em trabalho de parto, o bebê nasce de parto normal, o corpo dela expulsou, o neném nasce vivo e morre em seguida. E logo mais, isso aconteceu no sábado, né? O nascimento do neném aconteceu no sábado. E no sábado à noite, então passou-se o domingo. E no domingo à noite, os aparelhos dela pararam. Porém, antes, no período da tarde, no horário da visita, eu fui lá fazer uma visita no CTI. E quando eu cheguei lá, no CTI, a minha filha, ela já estava... Durante esses 3 dias que ela ficou no CTI, ligada nos aparelhos, ela parecia estar dormindo, sabe? O corpo quente, a aparência estava como se estivesse dormindo ali. E eu tinha uma esperança muito grande que Deus ia trazer ela de volta. E durante esses 3 dias, eu fui muito bem assistida, né? Com os meus pastores, meus líderes, meus amigos, minha família toda estava lá comigo, né? Com a minha outra filha. Toda a família estava o tempo todo unido. Então, ali, durante esse tempo, eu estava com muita fé que Deus ia ressuscitar a minha filha. Eu me lembro que no 3º dia, o meu pastor, ele falou comigo, eu falei, pastor, eu tô orando porque Deus vai ressuscitar a minha filha. E ele falou assim comigo, e se ele não ressuscitar? Eu falei, mas ele vai ressuscitar. Não, mas e se ele não ressuscitar? Se não for esse o plano de Deus para a vida de Emily, ressuscitar a Emily? Eu falei, não, mas ele vai ressuscitar, porque ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou tantos mortos, por que ele não vai ressuscitar minha filha? A minha filha só tem 23 anos, tem uma vida inteira pela frente, tem um filho de 2 anos para criar, tá? Esse outro filho que tá chegando, ele vai ressuscitar a minha filha, sim. Mas o pastor me falou pela 3ª vez, que se ele não ressuscitar... E naquele momento que ele falou pela 3ª vez, me deu uma raiva dele. Eu já falei isso pra ele, já pedi perdão. Me deu uma raiva dele. Eu falei, como assim? O senhor é o pastor, em vez de trazer uma palavra pra mim de consolo, de força, de fé, o senhor vem com esse negativismo? Eu não falei isso pra ele, mas eu pensei dentro de mim, eu me calei. Fiquei calado, não respondi nada pra ele. Ele também não falou nada comigo, só colocou a mão no meu ombro, orou por mim. E eu fiquei calada, com aquela dor. Como esse homem tem coragem de falar isso comigo? Por que ele não me dá uma palavra de fé, que minha filha vai ressuscitar, que Deus tem poder? Por que ele fala isso comigo? E nesse domingo, no domingo à noite, quando eu cheguei lá para visitar minha filha, no CTI, aliás, no domingo à tarde, perdão, a gente estava indo já sepultar o bebê. Aí a psicóloga que estava nos acompanhando falou comigo, olha, vai lá, conversa, mesmo que ela não tá te ouvindo, mas vai lá e fala para ela o que aconteceu, que o corpo dela entrou em trabalho de parto. E eu fui. Eu entrei no quarto, eu vi a minha filha ali já diferente, porque nos 3 dias anteriores, sempre que eu entrava lá para visitá-la, o corpo dela estava quentinho,
a respiração dela estava normal, ela estava, literalmente para mim, ela estava dormindo. E ali, naquele momento que eu entro, então, no terceiro dia, a minha filha já estava com uma expressão bem diferente, estava pálida. Quando eu toquei nela, ela estava muito fria, muito esticada. E ela estava com cheiro ruim. Ela estava com cheiro ruim. E naquele momento que eu cheguei perto dela e que eu passei a mão no cabelo dela, ajeitei o cabelo dela e passei a mão na pele dela e senti aquele frio da morte, né? Ali eu orei. Eu orei e falei com Deus. Deus, a minha filha já tem cheiro de morte. A minha filha já está fria, com a friagem da morte esticada. A minha filha cheira a morte. Embora os aparelhos ainda estão ligados, os aparelhos estavam ligados, o coração estava batendo, mas o corpo dela não estava normal, vamos dizer assim. Então eu falei para Deus, eu orei, falei com Deus, Deus, a minha filha cheira mal. Lázaro já tinha sido sepultado, Deus, por 4 dias, já cheirava mal. 4 dias ele já tinha sido sepultado e Jesus ressuscitou ele, Deus. A minha filha não foi sepultada ainda. Ressuscita ela, Deus. Traz ela de volta. Em nome de Jesus, traz a minha filha de volta. Eu orei, eu chorei, eu clamei. E então Deus falou comigo, não é esse o meu propósito para ela. O tempo designado para ela foi 23 anos. Despede da sua filha, me entrega a sua filha. Então, eu entreguei. Falei, eu creio que o Senhor pode ressuscitar, que o Senhor pode trazer ela de volta. Mas se todavia é a vontade do Senhor levar a minha filha, é a vontade do Senhor agora levá-la de volta para os seus braços. A única coisa que eu te peço, Deus, é que o Senhor me dê a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. É essa paz que eu te peço. E foi então que o meu coração foi inundado de uma paz que permanece em mim até hoje, e eu sei que permanecerá até o meu último dia aqui. E eu me despedi da minha filha ali. Eu me despedi dela. Abracei, beijei, chorei, falei que amava, falei para ela que eu iria cuidar de Mateus, falei para ela que o neném tinha nascido e que infelizmente não tinha, que o neném tinha nascido, né, que ela estava grávida, como eu disse, mas que o neném não tinha sobrevivido, mas que Mateus, o outro filho dela, o filho mais velho dela, que tinha 2 anos de idade, que eu ia ajudar o meu genro a cuidar de Mateus até o meu último dia. E é isso que eu tenho feito. É isso que eu tenho feito. Já tem 15 anos, 16 anos que a minha filha faleceu, 16 anos que a minha filha faleceu. Meu neto tá com 14 anos. Não, gente, eu tô fazendo a conta errada, né? Minha cabeça deu uma bilolada aqui. Ela morreu em 2012. 2012. Então, tem 13 anos, né? Vai fazer 13 anos que minha filha morreu. Isso mesmo? Bom, gente, enfim, agora a cabeça não tá funcionando, não. Não dá pra fazer conta agora. Mas, enfim, meu neto hoje tá com 14 anos, tá um rapaz lindo. Ele mora com o pai dele, meu genro casou de novo, já tem 2 filhas. Graças a Deus, eles estão firmes na igreja,
né? Meu neto mora com meu genro, mas todo final de semana ele tá comigo, nas férias ele tá comigo. É um meu amor. E, gente, é tanta coisa maravilhosa que a gente vive com Deus, sabe? Tanta experiência maravilhosa. Porque a minha filha, olha para vocês verem, a minha filha, ela, mais ou menos com 17 anos, ela ela não quis mais ir para a igreja, ela foi curtir a vida, vamos colocar assim para resumir, foi curtir a vida. Ela saiu da igreja, ela aprontou muita coisa, foi um período muito difícil para mim. Eu chorava, eu orava, eu clamava a Deus pela vida dela. E nesse período, desde quando, né, eu assumi o meu ministério, sempre dava curso para os professores, dava palestra nas igrejas para os pais sobre a importância de ensinar os filhos nos caminhos do Senhor, e trabalhando no Ministério Infantil sempre. E de repente a minha filha, ela entra numa situação dessa, ela resolve curtir a vida nesse mundo. Então a minha oração diária diante de Deus era: Deus, a tua palavra diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E eu fiquei nessa, gente, de orar em cima disso. Deus, a minha filha foi criada, eu me converti, minha filha tinha 1 ano e meio de idade. Então, desde esse período até os 17 anos, minha filha serviu o Senhor, amou o Senhor, andou nos caminhos do Senhor. O período da adolescência foi um período muito difícil que nós passamos, porque foi o período em que o pai dela resolveu ir morar com outra mulher, né? Houve um divórcio, meu ex-marido teve que saiu de casa, foi morar com outra mulher, nos deixou. Então foi um período muito difícil na adolescência para ela e para nós, né? Enfim. E esse período ela foi curtir a vida. E eu orava diariamente: Deus, traz à memória dela a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, faz ela se lembrar de tudo que ela aprendeu enquanto ela era criança, do que ela aprendeu enquanto ela estava lá adolescente, na classe dos adolescentes, nos cultos domésticos que eu sempre fazia. Deus, traz a memória dela. Deus, acorda ela com vontade de ler a Bíblia, de orar, Deus. Nesse tempo, ela morava em outra cidade, né? Para poder estudar. E aí, de repente, minha filha engravida, com 19 anos, minha filha engravida do namorado. E foi assim, uma coisa, uma dor muito grande. Foi uma bomba que estourou na minha vida. Uma bomba, sabe? E nesse período eu recusava todos os convites, gente. Todos os convites para dar curso para professores, para dar palestra, para pregar em igreja sobre criação de filhos, sobre ensinar a criança no caminho do Senhor, fazer trabalho com criança, evangelismo. Eu recusei todos os convites. A única coisa que eu não parei foi de continuar liderando, né, o departamento infantil, dando aula na escola dominical. E então, nesse período, eu recusei tudo, porque foi um período difícil para mim. Eu não me sentia com autoridade, eu pensava assim: eu não tenho autoridade para falar para as pessoas: ensina seu filho o caminho que deve andar, que ele não vai se desviar, porque minha filha está desviada. Foram 6 anos que a minha filha ficou desviada. 6 anos. E 6 anos de oração, 6 anos de clamor, 6 anos aqui. Marta e Maria esperou 4 dias para Jesus ressuscitar o irmão. Eu esperei 6 anos. 6 anos depois que ela engravidou, ela casou, ela continuou a vida dela. Quando ela engravida do 2º filho, que eu orando, intercedendo, clamando a Deus, ela chega um dia para mim, dia 1º de agosto de 2012, ela chega para mim e fala: mãe, eu estou em jejum, eu estou orando, eu estou voltando para Jesus, eu preciso te dizer isso, mãe.
Mãe, tem acontecido umas coisas incríveis. Mãe, olha, eu tô na faculdade, porque ela tava fazendo faculdade. Eu tô trabalhando, eu tô lavando louça, eu tô cuidando de Mateus, eu tô fazendo as coisas dentro de casa. E eu só fico lembrando, mãe, das lições da escola dominical, das lições das mensagens que você trazia no culto doméstico. E ela falava, as que ela lembrava, ela falava. Mãe, ela falou com essas palavras para mãe, se todo pai, toda mãe soubesse o quanto é importante a escola dominical, nenhum pai, nenhuma mãe deixaria de levar os seus filhos para a escola dominical, porque foi lá, mãe, foi lá que eu aprendi a Bíblia. Foi lá. Se todo pai, toda mãe soubesse a importância do culto doméstico, não deixaria de fazer. Porque foi no culto doméstico que a senhora me ensinou a orar, que a senhora me ensinou a palavra de Deus. E olha, mãe, eu não sei te dizer. Eu fico me perguntando como eu pude ficar tanto tempo longe de Jesus. Como eu pude ficar, mãe, tanto tempo longe de Jesus. E eu quero te dizer hoje, mãe, eu quero te pedir perdão por todo o trabalho que eu te dei, mãe. E eu quero prometer para você que a partir de agora eu vou voltar para os caminhos do Senhor. Aliás, eu já voltei. E vou, mãe, ensinar os meus filhos, vou levar meus filhos para a igreja, como você levou eu e minha irmã. E ela falou uma coisa. Ela falou, mãe, eu tô sentindo que eu vou morrer. Eu tenho sonhado muito com o céu e eu tô sentindo que eu vou morrer. Mas se eu morrer hoje, mãe, eu morro com a certeza que eu estou com Jesus, porque Jesus me trouxe de volta e eu sei que isso é fruto das suas orações. E naquele momento, eu vi a minha filha ressuscitando. 1º de agosto de 2012. Naquele momento, eu vi minha filha ressuscitando, eu vi o fruto das minhas orações. Eu vi a promessa de Provérbios 22:6, ensina o seu filho o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, não vai se desviar, ele vai ficar ali no coração dele. Por mais que as ideologias desse mundo, os pensamentos desse mundo venham trazer para sua filha, venham trazer para os seus filhos os enganos desse mundo, o amor ao mundo e as coisas que há no mundo, eu te digo, a palavra de Deus não voltará vazia. A minha amiga Marisete, quando me falou lá, há uns 30 anos atrás, Fia, você está entrando no terreno minado, como eu já contei aqui para vocês. Fia, você está entrando no terreno minado. Eu sabia que esse terreno minado, essa bomba podia explodir dentro da minha própria casa. E explodiu. Mas eu não estava lá sozinha. Foram 6 anos, mas eu não estava lá sozinha. Sabe por quê? Porque assim como no versículo 3 fala que mandaram, pois, as irmãs de Lázaro um mensageiro para Jesus dizer, aquele a quem amas está enfermo, eu tive o privilégio de ter muitos mensageiros, muitos intercessores me ajudando a orar. Sabe por quê? Porque eu compartilhei com as pessoas da minha confiança. E quando a minha filha engravidou, adivinha para qual colo eu fui primeiro chorar? Depois do colo de Deus, é claro. Pro colo da minha amiga Marisete. Eu cheguei na casa dela, eu me lembro que ela tava no quartinho de costura, e eu deitei, ela tava costurando, e eu deitei no colo dela, chorando, e ela parou de costurar e falou, o que foi, filha? Eu falei assim, eu vou ser vovó. Eu vou ser vovó. Eu chorei muito, ela me abraçou, com todo carinho, que ela é muito carinhosa, e ela me abraçou e ela falou assim, ô filha, eu sei que as circunstâncias não são as que você desejaria que fosse. Porque a minha filha só tinha 19 anos, estava namorando, estava longe de Deus. E ela falou, eu sei que não são as circunstâncias que você gostaria que fosse. Mas eu sei que esse bebê é um presente de Deus para você. Creia nisso, creia que esse bebê é um presente de Deus para você.
Abrace a sua filha. Abrace, cuida dela. Mostra para ela agora, mais do que nunca, ela precisa ver o amor de Jesus sobre a vida dela. E foi isso que eu fiz. Eu derramei amor sobre a minha vida, sobre a minha filha. Eu derramei amor. Eu fiz tudo o que eu pude para ajudá-la nesse período. Ela se casou, graças a Deus. E nesse período aí, que ela estava grávida do segundo filho, já com Mateus, com 2 anos, que ela sofreu esse aneurisma, que ela veio falar comigo no dia 1º de agosto. Ela veio falar comigo: mãe, eu voltei para Jesus. Mãe, eu não sei como eu fiquei tanto tempo longe de Jesus. Mãe, eu vou criar meus filhos nos caminhos do Senhor como você me criou. Mãe, me perdoa. E ela me confessou pecados, coisas que ela tinha feito, coisas que eu sabia que ela já tinha feito, coisas que eu não sabia e coisas que eu nem imaginava, queridos, que ela seria capaz de fazer. Ela chorou, me pediu perdão, nós abraçamos, oramos, choramos. Foi um momento lindo de reconciliação, de volta, de cura, por causa de todas aquelas feridas que aquela bomba tinha estourado e tinha causado. Agora Deus, Jesus estava ressuscitando minha filha, estava curando todas as feridas. E tem mais. Alguns meses antes, eu recebi uma palavra profética. Eu estava no seminário nesse período. Eu estava fazendo seminário. E um pastor foi visitar os seminaristas lá. Eu fazia o seminário interno no MTC latino-americano, aqui em Montes Claros. E um pastor, se eu não me engano, o nome dele é Richard. E se eu também não me engano, ele é da Austrália, que eu não me lembro bem. Na época, esse pastor visitou os seminaristas lá no MTC. E ele foi na casa de cada um orar por cada um. E a minha mentora, na época, Jane, ela é inglesa, né? Ela é da Inglaterra. E Jane, nesse período, estava sendo a minha mentora. E Jane, então, traduziu para mim o que ele dizia, porque eu não falava inglês, assim, né? Eu falava muito pouco, mas Jane traduziu para mim o que ele estava dizendo. Além de traduzir, Jane ainda escreveu, e eu tenho guardado esse papelzinho até hoje. Uma palavra profética dele para minha vida. Ele falou assim, isso foi no mês de julho, tá? De 2012. Ele falou assim comigo, ele falou para mim: Deus está colhendo uma flor no seu jardim, mas ele está deixando uma semente. Naquele momento eu não entendi nada. Falei: Jane, eu não entendi, como assim? Deus está colhendo uma flor no meu jardim e vai deixar uma semente? Eu não entendi nada. Não fazia sentido para mim naquele momento. E Jane falou: olha, nós vamos orar para Deus trazer. Deus trouxe essa palavra e nós vamos orar para Deus mostrar o que é. Isso foi em julho de 2012. Dia 1º de agosto de 2012, praticamente um mês depois, a minha filha reconcilia com Deus. No dia 1º de agosto. No dia 2 de agosto, no dia seguinte, ela sofre aneurisma e entra com morte cerebral. No dia seguinte, Deus recolheu minha filha. Recolheu a rosa do jardim. Eu entendi. Deus recolheu a rosa do meu jardim e deixou uma semente. Mateus. Um presente. Como Marisete bem me disse há 2 anos atrás, quando eu falei para ela que eu ia ser vovó. Então, queridos e queridas, Jesus nunca chega tarde. Jesus nunca chega tarde na nossa vida. Eu não sei se você está passando por algum momento de luta, algum terreno minado, alguma bomba está explodindo aí ao seu redor, querendo te destruir. Mas uma coisa você pode ter certeza, Jesus está pisando com você nesse terreno minado. Jesus está pisando. Jesus está te livrando. E se a bomba explodir, Jesus te protege. Ele é o seu escudo. Ele é a sua força. Então você que é guardião da semente da palavra de Deus na seara infantil. Se você é pai, se você é mãe, se você é avô, avó, tio, tia, primo, prima, vizinho, professor, líder, auxiliar. Seja lá
Qual tipo de criança que Deus tem colocado no seu caminho, como filho, como primo, como sobrinho, como aluno? Eu não sei que tipo de filho que Deus tem colocado no seu caminho. Mas cuida desse filho espiritual. Ora por ele. Coloca, apresenta para ele. Apresenta ele para Deus. Porque ele está te fortalecendo para isso. Para você cuidar dessa ovelhinha, desse frutinho que ele te deu. Olha, se você tiver um filho, uma filha, olha agora, ou lembre se não estiver aí perto de você, é um frutinho que Deus te deu. Precisa ser cuidado, essa arvorezinha precisa ser cuidada. Precisa do seu exemplo, precisa do seu carinho, precisa da sua instrução. Não deixe as coisas do mundo envolver a sua mente, o seu coração. Não deixa. A palavra de Deus diz para a gente renovar a nossa mente. A palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas transformar a nossa mente, renovar a nossa mente com a palavra dele. Confrontar as ideologias, as coisas desse mundo com a palavra. Essa palavra não é ultrapassada. Essa palavra não é mentira. Essa palavra não traz condenação. Ela traz vida. Ela traz salvação, ela traz libertação, ela traz esperança para você, para os seus filhos, para a sua família, para as crianças que Deus tem colocado nos seus caminhos, se você é professor, se você é líder, se você é auxiliar do Ministério Infantil. Essa palavra é a palavra de Deus, do Deus eterno, do Rei, imortal, invisível, mais real. Está do seu lado, está com você para te fortalecer, para te conduzir rumo às intenções de Deus. Esse é o slogan da Sétima Igreja Presbiteriana que eu congrego. Rumo às intenções de Deus. Talvez a bomba que explode do seu lado ou em você para destruir o seu ministério como pai, como mãe, como líder, a sua própria vida. Talvez a bomba seja alguém próximo a você, um amigo, uma amiga, alguém da igreja, o seu pastor, sei lá. Mas lembra que essas pessoas são humanas. Elas estão sujeitas a errar como você. Ame essas pessoas assim como Deus é misericordioso. A palavra de Deus fala que assim como Ele é misericordioso conosco, nós temos que ser misericordiosos. Jesus falou, sede misericordiosos. Perdoai e vos será perdoado. Então, perdoa, olha para essa pessoa, essa bomba que está aí explodindo, que está te fazendo desanimar de servir a Deus, de andar nos caminhos de Deus. Olha para essa bomba e fala, opa, peraí, essa bomba aqui precisa ser limpa também, igual eu preciso. Eu também sou uma bomba, gente. Eu também sou uma bomba. Não é porque eu sou líder do Ministério Infantil, não é porque eu sou serva de Deus, não é porque eu leio essa palavra todo dia, não é porque eu estou em comunhão com Deus, que eu não vou deixar de ferir as pessoas, não. Quantas vezes eu firo as pessoas com minhas palavras, com minhas atitudes. Mas o Espírito Santo de Deus fala, ó, feriu, machucou, vai lá pedir perdão. E é isso que a gente tem que fazer diariamente. Ser misericordioso conosco, ser misericordioso com o outro e alcançar a misericórdia de Deus. Entender que nós também precisamos da misericórdia de Deus. E não deixar que essas coisas, que esses lutos destruam a nossa vida. Marta e Maria aqui estavam de luto. Perdeu o irmão. Esperavam ali Jesus, que Jesus chegasse a tempo para curar o irmão delas. Quando Jesus chega, ele já está morto, já tem 4 dias, ele já estava ali fedendo. Eu orei ali diante da minha filha, ali fedendo, dura, gelada. Falei com Deus, o Senhor pode trazer ela de volta. Mas Deus falou, não. Sabia que tem 3 tipos de resposta para as nossas orações? Sim, não e espere. Eu ensino isso para as crianças. Sim, vou fazer. Essa é a minha vontade. Essa é a minha vontade. Jesus orou lá no Calvário. Pai,
Afasta de mim esse cálice, mas se todavia for a tua vontade, eu vou passar por ele. Essa é a minha vontade. Sim, eu vou fazer, eu vou te livrar. Sim, eu vou ressuscitar. Sim, eu vou curar. Não, não vou fazer isso agora. Jesus falou. Ali, tinha tantas pessoas mortas. Jesus podia ter ressuscitado todos, mas Jesus ressuscitou só Lázaro. No meio daquele povaréu todo que estava ali vendo o que Jesus ia fazer. Tinha uma multidão acompanhou Jesus até o túmulo de Lázaro para ver. Jesus vai chorar, vai desesperar. E eles ficaram surpresos porque Jesus disse sim. Ele vai ressuscitar, mas ele vai ressuscitar para a glória de Deus. Para vocês verem que o Filho do Homem tem poder sobre a morte. O sim e o não. E o espere. De Jesus, espera, calma, não tá na hora ainda não. Calma, na hora certa vai acontecer. Jesus falou com eles lá. Jesus, corre lá, vai lá em Betânia, tá morrendo seu amigo lá, tá morrendo. Jesus fala, calma, que essa enfermidade não é para a morte. Espera. Então, queridos e queridas, espera no tempo de Deus e se a resposta for sim, ou não, glorifique a Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Eu falo muito da minha amiga Marisete, né? Eu vou falar mais uma vez. Então, durante o velório da minha filha, naquele mesmo dia ali, que eu orei pedindo a Deus e que eu orei também entregando a Deus, os aparelhos pararam no domingo. No sábado, o meu neto nasceu e morreu. No domingo à tarde, nós sepultamos o meu neto. E no domingo à noite, parou o aparelho da minha filha. E na segunda-feira, meio-dia, nós sepultamos a minha filha. E aí, durante o velório, a minha amiga Marisete falou assim comigo. Fia, Emily era muito deslumbrada com esse mundo. As coisas desse mundo enchiam os olhos de Emily. Deus trouxe ela de volta num dia para ele, aqui no mundo, e levou ela de volta para a eternidade. Para ela não correr o risco de ir para o mundo de novo. Essa palavra trouxe um consolo tão grande para o meu coração. Tão grande. Eu falei, minha filha está no melhor lugar. Sem dor, sem sofrimento, sem decepção. Ela está no melhor lugar. Aí me veio justamente esse versículo no coração. Eu sou a ressurreição e a morte. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Minha filha ressuscitou. Minha filha estava ali com Jesus. E hoje eu tenho essa paz no meu coração. E hoje eu prego, eu falo, eu testemunho. E eu falo assim com a boca cheia. Ensina o seu filho o caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Não vai se desviar. Eu pegava a certidão de nascimento da minha filha e falava assim, ó, tá escrito aqui, ó, Meire Emily Vieira da Silva, filha de Áurea Faustino Vieira. É minha filha, é minha herança. Eu não abro mão da minha filha. É minha filha, eu não deixei de orar, não deixei de interceder, não deixei de lutar, não deixei de pisar nesse terreno minado, não deixei de demonstrar o meu amor por ela. É minha, o Senhor me deu, é minha herança. Se agarra nisso, é sua herança. São suas crianças, as crianças que Deus te deu para você cuidar, para você levar para a presença dele. Adore o Senhor. Louve ao Senhor pela vida de seus filhos. Louve ao Senhor pela sua própria vida. Se você está desanimado de perseverar nos caminhos do Senhor por causa de alguma decepção, por causa de alguma bomba que estourou na sua vida, volta para o Senhor. Independente de qualquer coisa. Volta para o Senhor. Volta, ressuscita. Minha oração é para que Deus ressuscite a alegria de viver na presença dEle na sua vida. Essa é a minha oração. Que Deus faça ressuscitar na sua vida o desejo, a alegria, o prazer de levar, de conduzir as crianças, os seus filhos,
a sua própria vida nos caminhos do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, que Deus ressuscite essa alegria de novo no seu coração. Não desista do seu chamado como pai, como mãe, como filho, como irmão, como primo, como professor, como líder. Não desista do seu chamado. Você é aqui, ó, esse mensageiro que foi lá avisar Jesus que o amigo estava doente, quase morrendo. Você é esse mensageiro. Esse mensageiro não parou, não descansou no caminho, enquanto ele não chegou até Jesus. Então você é esse mensageiro. Não deixa as coisas, as bombas desse mundo destruir você, os lutos desse mundo destruir você não, tá bom? Deixa não. Sabe por quê? Porque para nós o que vale é a eternidade. Esse mundo aqui tudo passa. Mas a eternidade é garantida. Então que Deus abençoe o seu coração, a sua mente. Que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento. Para você perceber a dimensão da sua importância enquanto guardião da semente da palavra de Deus na seara infantil, como pai, como mãe, como irmão, como professor. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, o seu coração, e você não desista. Não desista. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai santo, Pai de misericórdia, em teu nome nós clamamos agora. Clamamos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Clamamos que o Senhor perdoe por todas as vezes em que estivemos ou talvez estamos de luto por causa de alguma coisa ruim que aconteceu, que nos desviou da sua palavra, que nos entristeceu, que nos desanimou, que está nos impedindo de prosseguir plantando na seara infantil. Nós pedimos ao Senhor perdão, pedimos que o Senhor dê um renovo em nossa vida, que o Senhor ressuscite dentro de nós a alegria da plantação, de plantar a tua palavra. O Senhor restitua que a água do Espírito Santo do Senhor possa fluir dentro de nós e regar-nos, ó Deus, e encher-nos, ó Deus, com a tua presença, com o teu poder, com a sua graça, com a alegria da salvação, Senhor. Restitui, como diz o teu servo Davi, restitui-me a alegria da salvação. Restitui-me, Senhor, a alegria de servir o Senhor, de andar nos teus caminhos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, se porventura tiver alguma pessoa aqui, Senhor, que precisa dessa restituição, de ressuscitar, meu Deus, dentro de si a alegria da salvação, a alegria de pregar a tua palavra, a alegria de continuar, ó Deus, levando tua palavra para os pequenos, seja seus filhos, seja seus vizinhos, seja as crianças da igreja, seja quem for. Ó Deus, em nome de Jesus, restitui, restabelece, ressuscita, Pai. Ó Deus, eu estou fazendo essa oração com esperança e com confiança, porque eu sei, Senhor, como diz em Efésios 3:20, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Opera em nós, Senhor, o perdão, a misericórdia, a graça. Opera em nós, Senhor, o ânimo. Opera em nós, Senhor, a alegria. Opera em nós, Senhor, o perdão para que nós possamos perdoar aqueles que nos feriram. Opera em nós, Senhor, a fé. Opera em nós, Senhor, a intrepidez. Opera em nós a coragem, Senhor, para continuar pregando a tua palavra. Opera em nós criatividade, responsabilidade, compromisso, Senhor, com a palavra do Senhor, na nossa casa, Senhor, na nossa igreja e aonde o Senhor nos enviar. Opera em nós, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos e declaramos só o Senhor é Deus. Nós oramos com esperança, em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor é aquele que guarda e que protege a tua seara. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado por você ter estado aqui, por você ter ouvido a palavra de Deus. Se você entrou depois e quer ouvir desde o início, você pode. Eu vou deixar salvo por uns dias essa live de devocional, e eu quero te convidar para toda quinta-feira você estar aqui. Desculpa, gente, hoje é segunda, tá vendo? Minha cabeça não tá boa. Toda segunda-feira, às 8h30, entre 8h30 e 9 horas da manhã,
eu estarei aqui trazendo uma palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração, fazendo o meu devocional junto com você, toda segunda-feira, entre 8h30 e 9 da manhã, tá bom? E toda quarta-feira também eu vou estar trazendo às 19h30 um estudo, uma aula sobre o Ministério Infantil. Nessa quarta-feira agora, eu vou trazer uma aula sobre a importância e o uso do fantoche. Então, se você que é professor, você que é pai, mãe, gosta de fantoche, gosta de trabalhar com um visual dessa forma, não perca essa aula que eu vou trazer para você quarta-feira, depois de amanhã, o uso e a importância dos fantoches na ministração da palavra de Deus, na contação de histórias, tá bom? Então, eu espero você lá. Um abraço apertadinho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.